pesam no meu processo evolutivo. Mais dói. Porque de primeiro eu fazia, eu não sabia. Agora eu sei. E quando eu sei e faço, o sentimento de culpa é mais forte. O sentimento de culpa é a consciência que eu fui de encontro à lei de Deus. Aí eu sofro. Então nós sofremos porque nós nos afastamos de Deus, de Jeová, do nome que a gente quiser dar a Ele, da religião que a gente quiser ter. Quando nós nos afastamos do equilíbrio, a gente se desequilibra. A gente vai para a dor. Então nós ficamos esperando que Deus intervenha na nossa vida de maneira que Ele derrogue, que Ele apague o nosso livre-arbítrio. É isso que a gente quer? Não, eu quero que Ele resolva o meu problema. Eu quero que Ele interfira no sofrimento que eu estou passando. E Ele é tão bom que Ele permite que a gente peça a Ele. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada providência divina. Porque a lei de Deus, ela não quer punir, ela quer corrigir. É sempre nos trazer de volta ao caminho. Já dizia Jesus, Ele não quer que Deus, nosso Pai, não quer que uma única ovelha esteja perdida fora do aprisco. Que Deus é como um pastor que recolheu o rebanho e reparou que tinha uma ovelha. Ele deixou o rebanho todinho, foi buscar aquela ovelha sozinha e trouxe de volta para junto com as outras. Porque Ele não quer que ninguém se perca. Essa é a ideia. Deus não quer que ninguém se afaste do seu amor. Então a providência divina nos ampara, nos sustenta. Não nos falta socorro, ajuda, intercessão do plano espiritual. O problema, deixa eu limpar essa bagunça aqui para ficar mais claro. O problema nasce aqui, ó. Vamos lá. Só um minuto. Está gravando? É bom, porque nunca mais eu repito essa. O problema está aqui. É nós sairmos do pensamento mágico para o pensamento lógico. O que é pensamento mágico? Quando a gente tem nossos 4, 5 anos de idade, né, estamos indo ali para os 6 anos de idade, aí a nossa mãe liga para o nosso pai e diz, olha, fulaninho está doente aqui em casa, vem voando. Aí ela para e pensa o pai lá, super-homem voando com a capa vermelha. Porque ela tem um pensamento mágico. Para ela, aquilo é concreto. Ela não consegue entender o abstrato. Então ela entende as coisas literalmente. Acho que todo mundo já viu na televisão aqueles 4 rapazes vestidos de roupa colorida, Xande, Mexage, como é o nome? Power Ranger. Tem Power Ranger, pronto, Power Ranger. Chamou. Power Ranger. Aquilo passa desde que eu sou menino. Quando eu tive que dizer ao meu menino de 6 anos que aqueles monstros ali, aqueles caras, um bocado de gente fantasiada, ele ficou decepcionado. No meu tempo não era fantasia, não, era Rintintim. Vigilante rodoviário. E era tão verídico que ele se aposentou como vigilante rodoviário. Ele entrou na polícia rodoviária. Eu conheço essa história. Ele fazia o papel de um patrulheiro rodoviário. Ele ficou tão apegado à coisa que se tornou e se aposentou como patrulheiro rodoviário. Ele entrou com a polícia e se tornou um patrulheiro. Ele casou com aquilo, realmente se realizou. Então a gente está no pensamento mágico. A humanidade também passou por isso. Passa ainda. Então o que é esse pensamento mágico?
que Deus vai realizar na minha vida uma mágica. Ele vai chegar ali e fazer plim, e desaparecer meus problemas. Ele vai interferir magicamente na solução daquilo que está me atingindo, desde que eu peça. Eu tenho que pedir fervorosamente e ele vai agir. Aí você pode perguntar, mas eu conheço inúmeros casos de interferência de Deus na vida das pessoas. Eu conheço. É verdade. Só que não é mágica. Essa é a questão. Aqui, ó, tem uma lógica. Lembra o que a gente falou no início? Se Deus pode ou não quer, há um motivo. Há um motivo, há uma razão. Porque Deus, que não quebra as suas leis, como a gente explicava, que eu não preciso quebrar o celular para provar que ele existe. Quero provar que o celular que existe, eu pego o número do teu celular e ligo para você. Diz, oi, eu existo. Ele vai usar as leis naturais para provar. Só que o que acontecia? Quando alguém via, eu estava na frente da minha casa descansando, mascando lá meu pedacinho de mato, depois de passar o dia na lavoura, pensando na vida, que eu estou sentado, cai um raio na minha frente, parte a árvore no meio, eu fico ileso. Foi Deus me dando um aviso de que eu não posso ficar numa tarde tempestuosa debaixo de um pé de árvore, pelo amor de Deus. Porque pode ser que o raio caia lá. Não foi Deus que jogou o raio, nem Deus que impediu dele levar o raio, não. O raio caiu na árvore. Pode ser até que um amigo espiritual tenha dito a ele, rapaz, sai daí, fica aí não. Entende o que eu quero colocar? Mas no pensamento mágico a explicação era essa. Deus interfere em nossa vida magicamente. E a nossa ideia é tão assim que a gente empresta a Deus nossos sentimentos. Por isso que eu disse ali, Deus não pode, porque tem muita gente que acha que Deus está com raiva dele. Ah, se eu fizer isso, Deus vai ficar com raiva de mim e vai me castigar. A gente já mostrou que Deus não castiga. Ainda tem aquele que diz assim, não, eu creio em Deus e Deus vai me tirar daqui. Rapaz, sai da casa da enchente. O cara em cima do carro, rapaz, sai daí, água. Eu subindo, vai te pegar isso. Não, Deus me tira daqui, eu vou nem preocupar. Rapaz, lá vai. Aí, manda o bombeiro foi lá pro barco tirar a não, Deus me tira daqui. E mandou, não sei, água subindo. E o cara lá em cima. Chegou um ponto que, rapaz, mandou helicóptero, nem o barco ia mais. Mandou helicóptero. Chegou o helicóptero com a cestinha. Ei, eles, sai daqui não, porque Deus é que vai me tirar daqui. Quando ele chegou do outro lado, cadê Deus bravo? Porque deixou, mas Deus não fala. Eu mandei o bombeiro logo de buscar. Depois mandei um barco lhe entregar. Mandei um helicóptero, você não obedeceu. Seria ele. Vamos ter. Queria que Deus em pessoa vê a nossa a nossa presunção. Que Deus em pessoa vai vir e vai interferir em nosso problema. O pensamento mágico. É o pensamento mágico. Ele mostra. Então, agora tem um problema. Quando a gente saiu do pensamento mágico e veio para o pensamento lógico, a gente chegou aqui e disse, Deus não existe. Tem um problema. Porque quando a gente saiu daqui para cá, a gente inverteu a situação. Deus não existe. Deus não está aí nem para o mundo. Vê a desgraça, tudo que está acontecendo. Está vendo que Deus não está fazendo nada? Não, os evangélicos costumam dizer que é castigo de Deus. Porque do mesmo jeito que aqui faltava o conhecimento dos motivos, aqui também falta. Mudou o nosso ponto de vista porque a gente começou a reparar a partir daqui do meio que tudo na natureza que nos acontece tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Por que a gente não sai voando para o espaço? Porque a Terra nos atrai. Por que a gente não é esmagado contra a Terra se a Terra está nos puxando? Porque assim como ela atrai, ela repulsa. Então a gente não é esmagado. Tudo tem uma lei. Porque a gente nasce criança e morre velho. É uma lei natural. Porque a gente tem pressão alta, porque o nosso organismo está trabalhando mal, a gente está com excesso de peso, uma vaga. Tudo tem uma razão. Então, quando o homem começou a descobrir
Então ele foi lá e disse que o homem tem alma. Eu vou cortar meu amigo aqui, vou esperar ele morrer, botar ele em cima da mesa. Quando o cara distribuiu pela última vez, ele esticou as canelas, ele foi lá com a faca, foi todos, abriu, saiu nada não. Alguém viu a alma aí? Não, tá vendo? A alma não existe, é só órgão, tem ali a pele, o intestino, o coração, não. A gente é só um organismo. A alma não existe. Evidentemente que nós não estávamos em condição, e até hoje muitos não estão, de reconhecer que não estamos falando de coisas materiais. Né? Aí não vou entrar na questão, mas essa é a ideia bem clara do pensamento lógico. Nós somos coisas. Aí, por exemplo, um cientista vai dizer assim, olha, se o seu cérebro parar de funcionar, você morre. Você deixa de existir, acabou. Aí eu vi outro dia um comentário interessante de um senhor que ele tinha um filho, pessoal do interior, e durante muitos anos viveram na roça, até finalmente ir para a cidade. E quando ele chegou na cidade, ali por 1930, ele decidiu comprar um rádio. Então ele levou aquele rádio grande de válvula para casa. Quando ele ligou o rádio, o menino levou um susto, porque tinha um homem dentro do rádio. E o homem falava com ele. Tocava música. Quando o pai saiu, o menino desmontou o rádio todinho. Porque tinha um homem lá dentro. Então nós ainda somos um menino que acha que tem um homem dentro do rádio. Porque o nosso cérebro é como o rádio. Ele é o veículo, ele não é a pessoa. Ele transmite, mas ele não é o emissor. Ele só decodifica a informação e passa adiante. Se você tirar uma válvula daquele rádio, ele para de funcionar, fica chiando, dá defeito. Aí você diz, matei o homem. Não funciona mais, o rádio não fala, eu matei ele. Não. Você destrambelhou o rádio. Interrompeu, vai começar uma nova revolução agora, que a ciência está vendo alguns casos que o cérebro morre e os outros órgãos continuam, como se houvesse vida. E eles estão tentando explicar como é possível Se isso. o cérebro é que comanda. E já estão com alguns neurologistas estão começando a questionar que o cérebro não é o centro da vida. Finalmente estão começando a achar o fio da meada. Mas é interessante, o pessoal questiona. Essa semana teve uma palestra na Universidade Federal só para pessoas da área de saúde, a maioria médica. E a professora estava falando de filosofia, ela era espírita, e quando ela lançou umas ideias do espiritismo, o pessoal quase avançou na mulher. O pessoal ainda é muito... E ela só falou duas frasezinhas, o pessoal chocou assim, ela, não, porque meu pai é espírita desde a década de 50, assim, quando minha mãe estava grávida, então eu cresci num lar espírita, eu sou espírita desde, mas assim, nossa, o pessoal só faltou estrangular. Não tem nada a ver, você não pode Tem nada misturar a ver, religião, filosofia, ciência, filosofia. Que ela estava tentando explicar as mentes, como Ela dizia... Einstein, que eram seres de luz, iluminados, que queriam explicar. E ela estava tentando explicar, falou, ó, quase foi abaixo. Ela ultrapassou um certo limite aí, o bichinho. Ela passou. No meio é muito difícil. Mano, no Em acadêmico é difícil. Então vamos voltar para cá. Então nós voltamos para a questão do pensamento. Certo? Então o que é que a gente aprendeu? Que nós temos livre-arbítrio, que nós evoluímos errando e aprendendo. Só que quando erramos ou quando acertamos, nós sofremos a consequência dos nossos atos de forma natural. Deus não nos pune, mas Ele nos assiste e nos ampara. O que interessa a Ele é que a gente evolua, não que a gente fique sofrendo. Quem intercede, como muito bem colocou, quem intercede através, por ordem divina na nossa vida? Nós mesmos. Os nossos vizinhos, um bombeiro da vida, e nós que somos espíritas sabemos disso, o plano espiritual interfere constantemente na nossa vida, nos auxiliando. Só que de uma coisa muito importante, ele respeita fundamentalmente o livre-arbítrio. Ou seja, se a gente quiser bater com a cabeça na parede, ele vira para a gente e fala assim, vai fazer dodói. Não todo mundo oração. Se pudesse ter livre-arbítrio. Você não vai fazer isso. O tornamento da gente. Ele pode até... A gente quer fazer o quê?
às Vem reencarnar para quê? Às vezes, por misericórdia divina, o cara está tão errado, está tão mergulhado na própria individualidade, que a espiritualidade chega a um ponto de impedir, para que ele não piore a própria condição, retirando ele da situação ou colocando um impedimento na vida dele. É o caso de um rapaz, eu me lembro dessa história de se não me engano, é de Humberto Campos, que estava em cima de uma cama, e o pessoal foi fazer uma visita no abrigo em que ele se encontrava, se não me engano, era um leprosário, e o rapaz ficou assim horrorizado, porque o rapaz em cima de uma cama, cego, sem os dois braços e as duas pernas. Então ele ficou horrorizado e voltou impressionado. Ficou tão impressionado que quando foi no outro dia da reunião mediúnica, a espiritualidade amiga explicou o que estava acontecendo. Porque ele começou a questionar a bondade de Deus. Como é que Deus deixa o cabo naquela situação, cego, em cima de uma cama, sem os braços e sem as pernas? Aí explicaram a ele. O problema de nosso irmão é antigo. Essa é a terceira ou quarta reencarnação que ele se suicida em seguida. Essa é a primeira reencarnação que a gente consegue manter no corpo físico, pelo menos para que ele termine a reencarnação os tempos suficientes. Então ele veio cego, para que ele, com a dificuldade da visão, não tentasse fazer nada de extraordinário. Moral da história, tudo tem um porquê. E veio para perder as pernas, para não perder os braços, para não tirar a própria vida. Mas o que aconteceu? Usando o ouvido, ele percebeu que havia um rio lá perto e ele tentou se matar de novo. Seguindo o barulho do rio, ele tentou se jogar. Aí piorou a situação dele e ele perdeu as duas pernas. Para ver se pelo menos nessa encarnação ele consegue terminá-la, para não aumentar ainda mais o seu alto sofrimento infligido. Então aí foi uma intervenção divina. A gente diz assim, mas essa eu não quero. Essa aí eu não quero. Mas muitas vezes isso acontece com a gente. Às vezes a gente adoece ou passa por determinadas situações para que a gente não faça coisa pior. Mas você também falou que aquela moça de Deus para pedir para que viesse sem os dois braços. Cego, surdo, sem não roubar de novo, nada. para não roubar. Não, tem gente que pede para o cego, surdo. Era um gêmeo, não? Eles vieram. Uma coisa importante, Deus não nos dá provas maiores que as nossas forças. Muitas vezes a gente vai reencarnar, está lá no plano espiritual arrependido, a gente pede para vir cego, surdo, aleijado, tronco, doido, todo jeito. Espiritualidade, não, venha só médium. Orador espírita. Como tô doido, só eu. Aí você resgata, trabalhando, né? Pelo menos uma parte. Acontece. Então, a questão do pensamento. O débito da gente. Uma coisa interessante que eu vou grande, perguntar a vocês. Eu não vou nem entrar em detalhes. Eu tô indo. Vamos lá. Vou perguntar uma coisa básica a vocês, mas deixa eu me ajudar, senão o homem aqui para de falar e eu não consigo também. Ou a lei natural que diz o seguinte: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ótimo. Seguindo essa lei, certo? Seguindo essa lei básica, se o meu cérebro consome azoto, que é uma substância, fósforo e oxigênio, isso comprovado cientificamente. Se meu cérebro consome isso aqui quando eu penso, se eu estou consumindo uma substância para pensar, o pensamento é o quê? Agora me ferrou. Porque quando eu como, eu transformo o alimento que eu estou comendo, eu vou quebrar aquele alimento até ele se tornar moléculas, e ele vai cair no meu sangue, e cada molécula daquela vai para a minha célula, que vai transformar aquilo em energia orgânica. Se eu consumo substâncias para pensar, meu cérebro tem que criar o quê? E o pensamento seria então matéria. O pensamento não é matéria. O pensamento é energia.
não é algo abstrato, não. Não é. Então, quando a gente pensa, nós estamos gerando energia. É difícil a pessoa saber o pensamento. Não é? Não é abstrato. O problema é o que é que a gente pensa. Qual é a qualidade do meu pensamento? Porque o pensamento, assim como qualquer matéria, ele tem uma essência. Ele tem que ter um peso específico. E eu vou dar isso a ele usando o quê? Meu livre-arbítrio e a minha vontade e o meu desejo e vontade. O desejo é aquilo que eu quero, que eu aspiro, e a vontade é a força que eu faço para alcançar meu desejo. Correto? E beleza. E o que é que eu desejo? Aí é que eu tenho que pensar, quais são os meus desejos? Porque os meus desejos vão determinar quais são os meus pensamentos. Porque para agir, eu penso. Muitas vezes eu não tenho coragem de fazer, mas que eu penso, eu pensei. Então, como o pensamento é matéria ou energia, ele tem então vamos dizer assim, uma sintonia específica. Quanto mais, aí eu vou entrar numa coisa rápida. Quanto mais longa a onda, mais evoluído é o pensamento. Quanto mais longa a onda, quanto mais longa a onda, é mais curta. É mais pesado. Quanto mais curta, mais evoluído. Por isso que quando você vai lá na M, são ondas longas. Ela não vai muito longe, não. E as ondas curtas são mais rápidas. Eu não estou confundindo aqui as bombas. Essa teoria é meio complicada. Eu não queria usar ela não, mas tudo bem. A ideia é a seguinte. Vamos imaginar, vamos falar de uma forma mais fácil. Vamos lá. Vamos imaginar que eu estou vibrando, emitindo meus pensamentos em AM. Certo? Constantemente naquela mesma sintonia. Se esse pensamento lá, que está aqui embaixo, ele não está para cima não, ele não está vertical, ele está horizontal. Ele vai sintonizar, olha a palavra bonita. Sintonia. Eu vou sintonizar com outros que pensam parecido comigo. A gente vai trocar. Inclusive, como o pensamento é energia e matéria, eu afeto o meio ambiente à minha volta. Que são o que a gente chama de fluidos. Só que tem uma coisa interessante. Esse fluido não é nem positivo, nem negativo. Não na sua condição de simplicidade. Ele não é nem positivo nem negativo. O que acontece? Ele vai tomar a polaridade de quem emite. E se a minha polaridade for negativa e eu chegar no ambiente em que o fluido já está viciado, o que é que vai acontecer? Eu vou captar aquilo tudo para mim. Aí o sujeito chega, menino, eu fui na casa de fulano, mas saí com uma dor de cabeça, olha, eu chego todo tonto. Você sugou, se impregnou daquela energia. Quando a gente está fazendo algo que a gente deseja, está feliz, mesmo que esteja se chafurdando na lama, tudo bem. O problema é que à medida que a gente vai se chafurdando na lama e vai sempre pegando esse fluido negativo, o que acontece? O nosso organismo, ele tem um equilíbrio.
Aí o que é que acontece? A gente se desequilibra. Aí chega um ponto que o sujeito não aguenta mais. Aí o organismo começa a sofrer. A sua vida começa a sofrer. As suas relações interpessoais e familiares começam a sofrer. Porque você está atraindo para você, emitindo e recebendo do meio ambiente, das pessoas, a vibração que você escolheu. Quanto mais pesada, quanto mais negativa, pior para nós. Aí a nossa vida começa a se complicar. A gente começa a sofrer. A gente começa a se comprometer e errar. E para toda ação sempre há uma consequência. Há uma reação, há uma consequência. Aí a gente se pergunta, por que eu sofro? Você tem que se perguntar, o que eu penso? O que eu desejo? Qual a minha vontade? Como eu uso a minha vontade? Ah, mas Chico, e os espíritos que influenciam a gente? Que a gente não vem fazer tratamento no centro espírita? A gente não vem aqui se tratar? Vem. 90% do problema é nosso. Fala feito matuto, é nós. Somos nós, né? 90% do problema nasce da nossa emissão de pensamento, porque ele só vai fazer sintonizar com a nossa emissão. Como ninguém morre, quem morre é o corpo físico, daquelas tropeçadas que a gente deu lá atrás, aqueles erros e acertos, tentativa e erro, para se melhorar. Deus não nos compromete, não nos julga. Ele deixa que a gente aceite as consequências e se corrija. Só que nem sempre o nosso companheiro que está do lado aceita de boa vontade o que a gente fez para ele, não. Porque as consequências são tão para conosco quanto para com os outros. Então, se eu atinjo, me comprometi com ele. De uma forma ou de outra. Aí a minha sintonia vai atraí-lo de volta. Porque eu vou ter no meu íntimo o sentimento de culpa está lá guardado. Mesmo que esteja lá no fundo, ele está lá guardadinho, mas está lá. Só esperando para vir à tona. Aí ele vem à tona. A gente sintoniza. Aí a pessoa chega para a gente e diz, mas Lúcia, nossa querida presidente. Da República. Rapaz, já faz 3 meses que eu estou em tratamento aqui no centro, eu continuo levando rasteira do plano espiritual. Diga mesmo. Meu irmão, demora. Porque tem 2 opções. Ou a gente ajuda o fantasminha, ajuda o obsessor, para que ele se afaste, ou você se modifica. A melhor solução é você se modificar, nós nos modificarmos. Porque o nosso amigo espiritual, muitas vezes, não aceita. E quando ele aceita ser socorrido e se afasta, você continua emitindo na mesma sintonia. Para escutar rádio tem gente à vontade. Você vai ganhar um novo, novinho, folha. Um obsessor novo. Que nem ele conhece às vezes. Por que você está junto de fulano? Você gostei dele. Ele toma um, eu também tomo. Ele vai em tal lugar, eu também vou. Ele gosta de assistir novela, eu gosto. Não tenho razão, não. Afinidade. Você pensa parecido com ele. E quando ele está junto de você, adivinha? Ele se sente melhor. Você que passa mal. Porque ele vai trocar as emissões dele com as suas. Assim como você vai influenciá-lo, ele vai influenciar você. Só que em geral, como ele está desencarnado e numa condição de desequilíbrio no plano espiritual, sem aceitar a condição da sua morte, sem se renovar, preso ao hábito e às coisas que ele deixou no mundo, adivinha como ele está? Cheio de energia positiva.
Com quem ele vai trocar isso? Com você. Ele vai pegar as energias, suas energias orgânicas, a sua vibração pessoal, Para se sentir encarnado, né? e vai se sentir bem, porque ele está mais perto da condição materializada do que espiritualizada. Então ele vai começar a se sentir renovado. E você com a pilha lá embaixo. Fraco, sem força, vai ter anemia, começa a ter problema de saúde, começa a ter problema que não existe. E você, meu Deus, o médico chega, me examinou de todo jeito, fez exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, e não deu nada. Porque havia uma troca. Pode até haver um problema orgânico real, amplificado, pela presença do nosso amiguinho aqui. Ou simplesmente gerado pelo nosso pensamento. Os problemas orgânicos existem, mas a nossa mente é que manda. Em geral, são consequência do nosso desequilíbrio pessoal. Quando não estão na planificação, não é destino, é planificação daquilo que a gente precisa passar. Porque quando a gente vem reencarnar, a gente chega lá em cima, o sujeito vai lá, faz a nossa ficha, a gente tem ficha lá, é sério. Você olha, ele fez isso, você precisa nessa reencarnação passar por essas circunstâncias. Passar por elas ou não vai depender da gente. A gente pode não passar, evitar, fugir, enfrentar, superar, ir além do que precisava. Depende da gente. Tem aquela história do sujeito que ficou mordido, porque ele fazia bem a todo mundo, ajudava todo mundo, era uma pessoa maravilhosa. Ele trabalhava na serraria e cortou o dedinho. Arrancou o dedinho fora, não conseguiu botar de volta. Aí ele, rapaz, eu ajudo tanta gente, eu perdi o dedinho. Aí um amigo espiritual disse a ele, eu digo, justamente, era para você perder na altura do ombro. Mas como você ajudou tanta gente, você não precisava mais passar pela experiência de perder, de ter o ombro amputado para aprender determinadas coisas. Como você aprendeu por conta própria, você não precisou mais perder o braço. A gente só tirou o dedinho para você não esquecer. Para não ficar em branco. Para não ficar em branco. Então, quando eu venho aqui, no nosso querido Maria Manuel, tomar o nosso bom passe, o trabalho que a gente faz, que a espiritualidade se propõe, é justamente amenizar a capa fluídica que a gente joga em cima de nós mesmos. A gente literalmente veste um roupão preto de energia criado por nossa mente. Sentimento de ódio, raiva, insatisfação, violência, rancor, mágoa, de tudo um pouco. Sentimentos de natureza negativa geram energias de natureza negativa que, mesmo que atinjam um terceiro, eu detesto aquela criatura, tomara que quebra a terra. Eu não vejo gente assim, né? Tomara que bata o carro, seja atropelado por um caminhão. Quando você pensou nisso, você mentiu. Você emitiu essa vibração para aquela pessoa. Mas quando a gente vai pintar uma parede, para melar a parede de tinta, o que é que o pincel faz? Mergulha na tinta. Então a gente joga a tinta nos outros, mas olha, estamos cobertos dela. Então no momento em que eu me acostumo a emitir pensamentos negativos para os outros, eu estou me atingindo. E eu estou abrindo sintonia para qualquer um que pense igual. Se alguém pensar de volta para mim com a mesma intensidade, eu passo mal, porque eu já estou na sintonia. Já a pessoa que eu vibrei, se ela não tiver essa vibração, se ela for uma pessoa equilibrada, nem chega nela. Mas como eu já tenho, eu já estou nesse campo, se alguém vibrar para mim do mesmo jeito que eu vi para os outros, puxa, Maria, é em cheio, como diz o outro, na mosca, e a gente passa mal. Então, quando a gente vem tomar o passe,
a gente tem que ter a consciência, quando nós estamos em tratamento, que nós precisamos fazer algo quanto à nossa atitude mental cotidiana. Não adianta no dia do passe eu ficar bonzinho. E amanhã, quando eu sair na rua, rodar a baiana. Não adianta. Eu, sujeito que chegava no médico, doutor, eu estou com a dor de cabeça, olha, você não imagina, não para. A médico passou um comprimido. Olha, isso aqui vai melhorar. Uma semana depois ele voltou, doutor, a dor de cabeça não para, olha, é constante. Ele passou um remédio mais forte. O homem já estava na tarja preta e a dor não passava. Ele vou fazer uma tomografia. Fez tomografia, fez de tudo. E o médico preocupado, já estava incomodando o médico. Eu não sei o que fazer mais com o seu fulano, porque toda hora eu me preocupo com isso. Até que um dia começaram uma obra do lado do prédio do médico. Incomodou tanto que o médico foi lá reclamar. O pessoal estava com aquelas britadeiras, quebrando o chão. Aí quando ele foi reclamar com o mestre de obra, que ele olhou, o cara na britadeira fez: ô doutor, é o sujeito lá, com a britadeira na mão. Adivinha qual era a dor de cabeça? Mas que isso, senhor? Porque ele está com a britadeira, é o que ele mais gosta. Não adianta botar ele fazer outra coisa não. Ele só quer fazer aquilo o dia todo. A gente avisa ele que isso faz mal. Ele só pode pegar uma vez por semana, mas ele quer usar todo dia. É a conhecida moto de uma vez ele adorava usar a britadeira. E depois, meu Deus, que dor de cabeça. Por que será? Por que será? E o coitado do médico preocupado que ele descobriu o motivo. Então, muitas vezes, são as nossas ações cotidianas que a gente precisa trabalhar. Ninguém vai mudar a sua vida. Só você mesmo. Ninguém vai transformar a sua vida. Só nós. Nós podemos pedir ajuda a Deus e a espiritualidade amiga para enfrentarmos os nossos problemas e buscarmos as soluções. Com certeza, devemos e podemos. Mas quando solicitarmos, entreguemos a Deus o método utilizado. Não esperemos que Ele nos ouça e faça como a gente quer, mas como nós merecermos e for possível realizar. Mas tenhamos a certeza de que não nos faltará amparo e socorro. Só que eu faço a seguinte pergunta a vocês: o que resolve o problema? Curar a ferida ou espantar as moscas que ficam tentando pousar nela? Então vamos começar a fazer uma autoanálise. Não é... lembra lá. Vamos banir esta criatura da nossa mente. É olhar para mim, sim, errei, joia, eu sei, fiz uma besteira. Como é que eu faço para resolver? Qual a melhor atitude agora para modificar aquilo? Ficar me culpando: ah, porque eu fiz isso, eu comi aquela empada, não podia, estou de dieta, não vai resolver. Hoje eu comi uma lasanha. Não pude fazer nada, a mulher empurrou a lasanha na mesa. Eu comi a lasanha. Não adianta, o sentimento de culpa, defesa própria. Mas é verdade. Porque ele paralisa. Aí dá vontade de fugir do problema. A culpa engessa. Aí a gente, é como diz aquele ditado, tinha um programa, tinha um reclame que passava na televisão aqui em Recife, que eu adorava ele. Eu achava muito interessante. Para quem não gosta, qualquer desculpa serve. Era uma ótima. Era ótimo. Para quem não gosta, qualquer desculpa serve. É a coisa mais certa do mundo. Eu adorava aquele reclame, porque ele falava a verdade. Ele era simples e direto. E ele não usava um cego falando de como é bom enxergar. Maravilhoso. Como eu gostaria de usar um óculos e não posso. Foi perfeito aquela coisa. Porque ela não inventou nada, ele não falou nada demais, ele mostrou a verdade. Que as pessoas precisavam usar óculos, mas porque tem vergonha, porque não fica bonito. Desculpas existem muitas. Então nós inventamos uma série de desculpas para não crescermos.
Ainda estamos no pensamento mágico. Eu queria que minha vida de repente se tornasse um mar de rosas. Quem quer nadar nos espinheiros? Porque embaixo de um mar de rosas existe um mar de roseiras. Pula! De cabeça é impossível. Vai lá. Não vale a pena. Na velha história você diz assim, que juízo. Aí o cara vai, como é? E o que é que ele come? Para criar. Que juízo. Aí para criar o juízo, o que é que ele come para criar? Você tem que dar comida a ele. Tem que botar alguma coisa, né? Que juízo, vai criar o juízo. Não. Comecei lasanha. Eu tomei uma sopa de tutano. Pior ainda. Meus irmãos, graças a Deus, nós chegamos mais ao fim de uma reunião maravilhosa aqui no nosso querido Maria Emanuel. Espero que nós tenhamos aproveitado ao máximo. Se eu fui meio incisivo em algum momento, peço perdão. Mas o objetivo é esse, pensar. A doutrina espírita nos dá a oportunidade da gente aproveitar para crescer, para aprender e para nos desenvolver. Sem sentimentos de culpa, nem de fuga. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ilumine hoje agora. Tem um ditado que diz Bota o assim. nome de meu pai aqui, já Me vai diz. passar a morte dele, tá? Né, Lúcio, tem um ditado que diz assim, me diz com quem tu andas, se eu te direi que o espiritismo é diferente disso. Me diz o que tu faz, que eu te direi com quem. Eu te direi com quem andas também. Mas que sirva de reflexão para todos nós. Bota o nome de papai aí, homem, que hoje é aniversário da morte dele. Da Cadê o partida. livro? Não, já botei ali pra Do lá. desterro dele. Da partida dele pra lá. Ele saiu da terra, então ele foi desterrado. Do cumprimento final da Emmanuel. missão Eu dele. só digeri transformar em pensamento positivo. Você pode dar palestra. Gente, que sirva de reflexão para todos nós, né? Vamos fazer a nossa prece final. Nosso irmão amado. Fechamos nossos olhos e vamos procurar ouvir com a alma. Jesus Supremo, regente de nosso planeta, amigo e irmão de todas as horas, mestre de nosso coração e de todo o amor. Neste momento de tantas aflições, volvei vossos olhos para toda a humanidade. Iluminai nossos dirigentes e dai-nos a responsabilidade para que a utilização de tudo que aprendemos seja sempre para o bem e não para a destruição. Fortificai nossa fé e não permitais que possamos nos perder no vale das vaidades, do orgulho e do egoísmo. Ensinai-nos a ser melhor, para mais merecermos vosso amor. Que assim seja. E assim, Pai, nesta prece, pedimos permissão para nós encerrarmos o nosso trabalho de hoje. Obrigado, Pai, pelo ensinamento que tivemos. Te pedimos, Pai, que nos ilumine cada vez mais, que possamos ter um bom início de semana, muita luz, muita paz para todos nós. Que assim seja. Depois eu vou querer a gravação dessa palestra, porque eu não tenho a menor ideia de como ela foi feita, porque eu não sabia a palavra seguinte que eu ia dizer antes de começar. Ele lá dentro, assim que ela vai fazer a palestra, eu sou ele.